Bom dia a todos. Pequenas palavras para agradecer ao Sporting Clube Portugal esta oportunidade de realizar o Pensar Sporting em casa. Vamos começar um pouco atrasados e sei que há pessoas que estão agora a chegar, mas temos mesmo que começar. E vou de imediato dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para fazer uma pequena apresentação sobre o tema. E, posteriormente, o Presidente Godinho Lopes irá também fazer um discurso de abertura oficial do evento. Acho que... Tem aí o... Aqueles vão pôr o microfone de lapela. Fui ver aí ontem, vi as imagens já para ficar na televisão no aeroporto. Não tem pessoas. Eu costumo já. Quando acabou o jogo, no Facebook. Não, quando acabou o jogo, Muito bom dia a todos. Começava por agradecer o amável convite que a Associação de Adeptos Sportingistas endereçou ao Governo na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro para abrir a sessão deste importante evento. É uma honra para mim estar nesse evento, ainda mais com essa delegação do Sr. Primeiro-Ministro que queria estar presente naturalmente, mas não pôde fazer. Não vou alongar muito, terei felizmente a oportunidade de transmitir algumas visões sobre a forma como o Estado olha a violência associada ao desporto. Queria apenas dizer que estes temas, efetivamente, têm que ser o mais possível promovidos e pelos adeptos. Há uns anos atrás, num estudo em que tive a oportunidade de colaborar, constatei que pela Europa fora há muitas associações de adeptos que são verdadeiros parceiros sociais nos processos de decisão e, portanto, é fundamental que também numa matéria que cabe a Estado, que cabe a organizadores, que cabe a promotores de eventos esportivos e cabe aos adeptos em coordenação e, desde logo, também a outras entidades de grande relevância, geralmente as forças policiais, as forças de segurança, é fundamental que vocês promovam este evento. Uma palavra muito especial, já que aproveito este momento para dizer que é importante que Portugal também exorte os recursos humanos que têm pelo mundo fora. E eu aproveito por cumprimentar aqui pessoalmente o Superintendente Paulo Gomes, que já conheço felizmente há uns bons anos, mais proficuamente por a altura do Euro 2004, mas nós muitas vezes portugueses temos tendência para não valorizar o que temos. E no Conselho da Europa, na liderança de 2 comitês científicos, temos 2 portugueses. No âmbito da topagem, o Dr. Luís Horta, e no âmbito da violência associada ao desporto, o Superintendente Paulo Gomes. Portanto, na matéria de violência associada ao desporto, nós temos muitas cartas a dizer, e, portanto, nós portugueses, nós clubes, temos que também, clubes fechados, diversos agentes, temos que aproveitar esta qualidade dos nossos recursos humanos, porque um fator diferenciador de Portugal em relação aos demais pode e deve ser os recursos humanos. Naturalmente, cumprimentar também o Sr. Presidente Engenheiro Godinho Lopes e terei a oportunidade na minha intervenção também de tentar motivar que em diversas sedes se pense este assunto. É um assunto que incube em primeira instância ao Estado, dilo da Constituição, mas ninguém pode ficar arredado disso, porque estamos, no fundo, também a falar de um produto, mas terei a oportunidade de explicar melhor as minhas palavras. Portanto, em nome do Governo, muito obrigado pelo convite e já falamos daqui a pouco. Muito obrigado. Por isso, assim. Desculpa, Bom dia a todos. Começo por felicitar a Associação de Adeptos por este evento. De facto, um clube tem mais vida quando há capacidade de se organizar o clube por dentro
e os adeptos, através da sua associação, revelam efetivamente esse dinamismo e essa capacidade de estar presente também neste momento de marcar a diferença. A Associação de Adeptos tem tido um papel relevante, não só na participação de organizações internacionais, onde procura perceber e levar ideias relativamente a estas e outras matérias, mas também hoje aqui marca pela diferença e pela positiva a forma como se deve pensar e se deve, por dentro, entender estes fenómenos do futebol. Portanto, a primeira palavra é de agradecer à Associação de Adeptos por esta iniciativa. A segunda tem a ver com o ato propriamente dito e a violência no desporto. Efetivamente, o que vimos outro dia na cidade do Cairo, no Egito, não é, e nem é panágio do futebol, nem significa o que é a violência no futebol. É um momento completamente diferente, é um momento político que utiliza o futebol como veículo de expressar as suas dores e os seus problemas do próprio país. É evidente que em Portugal o Sporting tem procurado manifestar também, através da sua própria organização, uma diferença de estar no setor. É a razão pela qual nós entregamos ao Sr. Ministro da Administração Interna um documento claro de legalização dos três grupos organizados de apoio. O Sporting entende que as pessoas não devem ser afastadas, mas devem ser integradas. O Sporting entende que as pessoas é cá dentro que devem procurar, através de uma relação direta com o clube, manifestar e, portanto, transmitir a sua forma de estar de diferença e não marginalizar as pessoas. Razão pela qual nós também, pela diferença, nos congratulamos, tal como a Associação de Adeptos faz, como única organização em Portugal que transmite esta forma organizada dos adeptos estarem. Também o Sporting procura enfrentar direto deste tipo de organizações e nos grupos organizados procura também, ao levar ao Ministro da Administração Interna um documento, marcar a diferença pela positiva. Portanto, o Sporting entende que deve estar presente nos vários momentos e nos vários atos, procurando, por dentro das estruturas e das organizações, ajudar a marcar a diferença pela positiva. É assim também que nós entendemos que no dia a dia devemos relacionar com cada um que representa nas suas diversas frentes o Sporting. Quando nós chegamos à Madeira, tivemos a oportunidade de ver grandes manifestações de apoio. Nos dois encontros, nos dois treinos que houve em Machico, tínhamos já decidido que o primeiro seria a porta aberta. Tivemos que abrir a porta no segundo treino, porque efetivamente houve mais de 1000 adeptos que acompanharam a equipa com manifestações claras de apoio. Ontem tivemos a oportunidade de ver, depois do jogo em que perdemos com o Marítimo, adeptos da Madeira aproximarem-se a darem apoio à equipa e a darem apoio à direção. Crianças, de uma maneira clara, que nós gostamos de estar junto a elas no desporto, a dizerem: perdemos hoje, vamos ganhar amanhã. E, portanto, as palavras de circunstância de 30 adeptos ontem à chegada ao aeroporto não representa nada em termos de Sporting. É um fait divers nem nesta matéria, na medida em que a forma como conseguimos encontrar na Madeira uma ligação clara e estreita entre os adeptos e o Sporting, e a forma como conseguimos encontrar em todo o país, revela bem que as pessoas têm uma preocupação de fundo, têm uma preocupação estratégica e têm uma preocupação de olhar para o Sporting no seu todo e não em casos efêmeros que não servem para prestigiar nem o futebol nem o Sporting. Portanto, a primeira palavra foi dirigida à Associação de Adeptos, manifestando o apreço pela forma como tem procurado defender os interesses dos adeptos e do clube. A segunda, a referir que o Sporting tem procurado transmitir, também através da legalização dos grupos organizados de apoio, uma forma de estar e olhar para os fenómenos por dentro e não abstrair-nos deles. E a terceira, marcar bem a diferença do que é que significa a forma de estar de adeptos convictos e claros, com objetivos determinados relativamente ao clube, e grupos pequenos completamente deslocalizados
ainda a viver ondas da noite anterior e a procurar descarregar em meia dúzia de pessoas o seu estado de ânimo, que não revela nem momentos estratégicos, nem momentos objetivos, nem momentos claros do fenómeno do futebol e do fenómeno ligado ao desporto e ligado ao Sporting. Eu tenho consciência de que a Associação de Adeptos pode conseguir criar, no novo ambiente que nós vamos querer ter em abril, com o lançamento de uma nova campanha de angariação de sócios, pode ter um papel importante. Nós entendemos que os adeptos é um veículo para serem sócios do clube, tem um papel determinante também nessas ações, e desde já lanço aqui o repto de tentarem ajudar a direção no sentido de captar novos sócios para o Sporting. No momento difícil que o país está, nós entendemos que devíamos criar parcerias claras, no sentido de que as pessoas não tivessem que despender dinheiro adicional do seu parque orçamento para serem sócios do clube, e esse movimento de transição da grande quantidade de adeptos que o Sporting tem para sócios é um movimento onde a Associação de Adeptos pode marcar também uma postura forte e diferença, no sentido de catalisar os sportinguistas, no sentido de mais próximos do clube e mais próximos da organização, inscreverem-se como sócios, testemunhando, portanto, a sua ligação clara ao clube, para além do adepto tradicional, dando também o seu apoio como sócios do clube. Portanto, isso é uma campanha que vai ser lançada em abril e desde já lanço o repto no sentido de, em conjunto com os vogais da direção que tratarão deste tema, reunirão convosco para tentarmos dinamizar essa campanha efetiva de angariação de mais sócios. É também deste mesmo modo que lanço o repto à Associação de Adeptos, e a última questão que tenho para colocar, aproveitando este ensejo e agradecendo o facto de me terem convidado para estar aqui, acreditando claramente no futuro e acreditando claramente nas apostas que estamos a fazer na construção de um Sporting firme e sólido no futuro, e não preocupado, como é evidente, com os resultados de ontem e com resultados menos positivos, como é evidente, mas fundamentalmente, claro, em termos de estratégia e em termos de objetivos, para transformar o Sporting e de pôr o Sporting no local que merece e na plataforma e no patamar que merece. O Sporting vai lançar brevemente um produto financeiro ligado ao investir na paixão, com uma forma clara de fazer com que os adeptos, simpatizantes e os sócios do Sporting estejam presentes através de um veículo que vai ser criado de participação no capital social da SAD, mostrando naturalmente o seu entusiasmo relativamente ao Sporting e pensando que a forma correta de o demonstrarem é com o epíteto de investir na paixão, que é aquilo que nós entendemos que deveríamos colocar como slogan de aproximação clara entre os adeptos, os simpatizantes e os sócios do Sporting, da sua equipe de futebol. Portanto, a última mensagem que coloquei em cima não é mais que uma mensagem de esperança e de acreditar no futuro, razão pela qual nós desafiamos os adeptos em aproximarem-se da equipe de futebol de uma forma construtiva e positiva, participando nesse mesmo instrumento que vai ser criado. E é com uma mensagem de esperança e com uma mensagem positiva que acredito que hoje este dia vai decorrer de uma forma também construtiva na forma de ver o futebol e de ver o desporto, e termino como comecei, elogiando a Associação de Adeptos por este evento. Obrigado. Vamos dar início ao primeiro painel. Não sei se o Presidente vai ficar. Fica um pouco. O primeiro painel vai contar com a participação de apresentações quer da Secretaria de Estado do Desporto, quer da Associação de Adeptos Sportinguistas, a Football Supporters Europe, através de Ricardo Bertolin, que é diretor da FSI neste mandato. E é também diretor da AS Roma, uma organização chamada My Roma. Sem mais demoras, vamos então dar início à primeira apresentação, lembrando que perguntas e respostas estarão disponíveis através do microfone de volante apenas no final do painel e não apresentação a apresentação.
Violência associada ao fenómeno desportivo é o tema que nos está aqui hoje. O desafio que foi lançado pela Associação foi o papel do Estado na prevenção e antecipação. Como é que o Estado pode intervir? Não sei se foi intencional ou não focalizar-se tão só na questão relevante, é certo, bastante relevante, da prevenção e antecipação. Haverá outras etapas em que o Estado pode intervir, mas como é que o Estado pode intervir na questão da prevenção e antecipação de manifestações de violência associada ao desporto? Desde logo, é sabido através de uma intervenção legislativa. Não é de agora, desde 1943, que Portugal legisla sobre esta matéria. Em 43, já se dizia na lei que os clubes eram responsabilizados pelas infrações disciplinares cometidas nos recintos desportivos pelos seus adeptos. Em 43 também se aplicava uma multa até 10 mil escudos aos organismos por faltas cometidas pelos seus filiados ou praticadas nos locais de desporto sob sua guarda ou vigilância. Ou seja, uma preocupação já na década de 40 de legislar, incidindo em particular sobre uma responsabilização indireta dos clubes em relação ao comportamento dos seus adeptos. E desde então não tem faltado legislação. Não é problema esse em Portugal. Em regra, nós somos claramente identificados, de há muitos anos a esta parte, como tendo das melhores legislações de violência associada ao desporto. No caso de 2004, por ocasião do Euro 2004, a Lei 16 de 2004 foi consensual. O mesmo se diga da legislação em vigor de 2009. São dois bons exemplos, entre outros que nos precederam, e, portanto, o papel do Estado na prevenção e na antecipação de violência associada ao desporto faz, em primeira instância, por matéria de violência, de medidas preventivas e, naturalmente, também repressivas de violência associada ao desporto. Mas, para além da adoção deste tipo de normas, há outra legislação conexa que o Estado, numa missão que é constitucional, porque não nos esqueçamos que em 89 houve uma revisão constitucional e aí se previu também que ao Estado, no âmbito do direito ao desporto, compete combater a violência no desporto. A expressão é esta, se bem que a violência no desporto seja mais a violência no terreno e a violência associada ao desporto em torno desse mesmo terreno, mas na sua missão constitucional o Estado também tem que legislar, por exemplo, sobre matéria de policiamento. E tem-no feito, também já em 43, se prescrevia que o policiamento dos campos e recintos onde se realizem competições desportivas ficará a cargo do organismo proprietário daqueles ou da entidade organizadora da competição. Temos uma legislação que data de 92, em vigor, e, portanto, uma legislação que tem sido constantemente reivindicada a sua revisão, mas a verdade é que está em vigor, de momento, e, portanto, também em sede de policiamento, o Estado procura, legislando, e depois, naturalmente, atuando no terreno, antecipar, prevenir. Ao legislar sobre as regulamentações das condições técnicas e de segurança de um estádio, por exemplo, também o Estado aí está a pensar no conforto dos espectadores, mas também na sua segurança e na possibilidade, existindo alguma manifestação de violência associada ao desporto, haver mecanismos que a dissuadam no terreno rapidamente. Podemos pensar também a legislação como a dos assistentes de recinto desportivo, a Lei de Segurança Interna, a criação por lei de uma entidade, precisamente, com competências de prevenção, mas também depois de execução, que é o Conselho para a Ética e Segurança no Desporto, que funciona no âmbito do Conselho Nacional do Desporto, e o Estado muitas vezes legisla reativamente, mas em 97, por exemplo, o Estado achou que, em função do que se passou no estádio do Jamor com o Very Light, achou que era fundamental legislar e legislou criminalizando o uso e porte de armas e engenhos explosivos ou pirotécnicos no âmbito de realizações várias, entre elas as realizações desportivas, 97. Portanto, esta missão do Estado, na ótica de legislador para a prevenção, para a antecipação, é um ponto fundamental. Está-se a dar cumprimento a um comando constitucional quando se legisla nesta matéria. Para não haver, há um segundo ponto que carece ainda de mais desenvolvimento e por isso também eu gosto de estar aqui neste evento. Há um segundo ponto que implica uma articulação do Estado com outras entidades. No artigo 9
da Lei 39 de 2009, em vigor, diz que deve haver uma articulação do Estado com os organizadores e promotores de espetáculos desportivos. Portanto, vamos pensar, no caso do futebol, com os organizadores Federação Liga, com os promotores Clubes SADs, no sentido de desenvolver ações de prevenção, e foi disso que me pediram para falar, de prevenção socioeducativa nas áreas da ética no desporto, da violência, etc. E através de quê? E vamos pensar se isto tem sido feito. Aprovação e execução de planos e medidas, em particular junto da população em idade escolar. O Estado e os clubes, os adeptos, devem pensar em medidas junto da população em idade escolar. Desenvolvimento de campanhas publicitárias que promovam o desportivismo, o ideal de jogo limpo e a integração, especialmente entre a população em idade escolar. Implementação de medidas que visem assegurar condições para o pleno enquadramento familiar, designadamente pela adoção de um sistema de ingressos mais favorável. Desenvolvimento de ações que possibilitem o enquadramento e o convívio entre adeptos. Apoio à criação de embaixadores de adeptos, tendo em vista dar cumprimento ao disposto na lei. Neste tema, parece-me que, porventura, estas últimas competências, necessidades de articulação, em algumas, nomeadamente a questão do pensar-se na família, pensar-se nas embaixadas de adeptos e tudo mais, já há algum trabalho feito, e aqui o Sr. Presidente do Sporting também anunciou algumas diligências nesse sentido. A verdade é que penso que, no que respeita a ações de sensibilização junto da comunidade escolar, faltará um pouco. E na dimensão do apoio a trazer as famílias ao futebol, porventura não bastará bilhetes mais baratos, em determinados momentos, no dia da mulher, num dia em que se entenda que se deve trazer a família ao futebol, mas deve-se, porventura, no futebol como em qualquer outra modalidade, pensar em termos algo de estruturado a longo prazo, em que as famílias se sintam em condições, em conjunto, de se deslocarem a uma infraestrutura desportiva. E, portanto, também por esse mesmo motivo, porque o Estado deve articular com estas entidades, no dia 27 deste mês, no Teatro Camões, vamos lançar o Plano Nacional de Ética no Desporto, para o qual, desde já, convidamos a Associação, os dirigentes do Sporting, a estarem presentes, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém é iluminado, e, portanto, é nesta lógica de articulação que, em 4 anos, teremos um conjunto de medidas a implementar com entidades públicas, entidades privadas, muitas em comunidade escolar, para, precisamente, se inculcarem princípios, regras, valores. E penso que, porventura, a participação de clubes e SADs neste tipo de iniciativas também poderá, falou-se aqui em crianças, o Sr. Presidente do Sporting falou aqui nas crianças madeirenses, porventura poderá também ser um mecanismo de, ao mesmo tempo que se está a formar a integralidade da pessoa humana desde a sua fase infanto-juvenil, através dos princípios, regras e valores que só o desporto, porventura, pode transmitir, de alguma forma também esses clubes e essas SADs se estão a aproximar e a captar adeptos. Em terceiro lugar, não vem na lei, mas penso que o Estado e os meios de comunicação social, estão aqui alguns presentes, para além dos órgãos de cúpula do movimento associativo, deviam procurar o mais possível veicular mensagens positivas. Porque se nos focalizarmos muito naquilo que pode estar mais associado a uma vertente negativa, não há medidas antecipatórias, não há medidas preventivas que sejam suficientes. Portanto, também aí, neste Plano Nacional de Ética no Desporto, a articulação com a comunicação social vai ser um dos motes. E, claro, a ação das Forças Policiais de Segurança é uma ação fundamental, digamos, do Estado, e aí o Sr. Ministro da Administração Interna já teve a oportunidade de falar em diversas ocasiões. E dito isto, poderia chegar aqui, terminar a minha intervenção e dizer, bem, o Estado está a fazer o seu papel, seria cómodo, e depois deixar-se-ia tudo para, vamos dizer, um movimento associativo para prevenir, para antecipar a violência social do desporto. Mas com a permissão da organização, tomava só mais alguns minutos para, fugindo à questão da prevenção e antecipação, indo também a umas belas palavras ao que está não só a montante,
mas o que está ajusante, a repressão e a articulação. E aqui permitam-me dizer que existe, a meu ver, um grande fosso entre a teoria e a prática. Porque, em primeiro lugar, é muito fácil, e recentemente isso aconteceu, dizendo-se está consagrado na lei a existência de um Conselho para a Ética e Segurança no Desporto. Este Conselho, por ocasião de umas determinados acontecimentos verificados num determinado estádio, este Conselho deveria ter agido, devia ter proposto ao Instituto do Desporto que, por exemplo, interditasse um jogo do Sporting, que ele se realizasse à porta fechada, etc. Bom, é muito fácil dizer-se, não atuou, devia ter atuado, esta é a teoria, mas depois quem está na prática percebe que é diferente. Porque o Conselho para a Ética e Segurança do Desporto é composto por 17 elementos. Presidente do Comitê Olímpico, como Presidente desta secção do Conselho Nacional do Desporto. Presidente da Confederação do Desporto, estão representados os Ministérios da Administração Interna, da Segurança e Solidariedade Social, da Saúde, representantes dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores, Presidente do Comitê Paralímpico, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Institutos Politécnicos, 5 elementos de reconhecido mérito que são ex-dirigentes e ex-atletas. Cabe perguntar, e isto já foi discutido no seio do Conselho Nacional do Desporto, será que a composição e o funcionamento do Conselho para a Ética e Segurança do Desporto, de que se espera designadamente, que proponha ao Instituto do Desporto, agora Instituto Português do Desporto e Juventude, que aplique sanções, numa calendarização desportiva, que é com um timing desportivo que nós conhecemos, será que esta composição de líderes de públicos e privados é a composição mais adequada? Será que é a forma mais operacional, mais funcional de poder dar resposta ao que está na lei? Porventura não será. Tudo isto são pessoas que têm que liderar as suas próprias organizações, outras, para além disso, têm as suas atividades profissionais, há regimentos, há que convocar reuniões e, portanto, muitas vezes não se compadece os timings com a necessidade de se poder operacionalizar. Pede-se deste Conselho para a Ética e Segurança do Desporto que elabore pareceres e recomendações quando para isso é solicitado. Promova e coordene a adoção de medidas de combate à violência associada ao desporto. Mas para isso também tem que não esquecer o resto da ética, dopagem, racismo, xenofobia. Depois tem que aferir a validade dos regulamentos internos dos organizadores das competições esportivas e registá-los, bem como dos promotores. Portanto, vejam este Conselho, com esta composição, com este funcionamento, e com apenas uma técnica excelente, como são excelentes os seus membros, toda a dedicação, têm que tratar também do registro dos regulamentos que a lei impõe a clubes fechados e às federações e às ligas. Depois tem que propor as sanções a aplicar pelo IDP, tem que articular com o coordenador de segurança, tem que definir o que é que são jogos, espetáculos de risco elevado, tem que acompanhar todo o quadro da questão do apoio a grupos organizados de adeptos, também ao nível do seu registro, propor ao IDP medidas de beneficiação de recintos desportivos para determinados tipos de jogos, acompanhar a questão de eventual emissão de títulos de ingresso de bilhetes que sejam falsificados. Será que, na teoria, é muito bonito para ver se isto para este tipo de órgão, mas na prática, será que com esta composição e com este funcionamento se está à espera que efetivamente haja aqui uma ação verdadeiramente ideal? E nunca é ideal, mas a ação que verdadeiramente se pretende, porventura não. E por isso mesmo é que no próprio Conselho Nacional do Desporto se está já a discutir meios de agilizar o funcionamento do Conselho em si e desta secção, se assim continuar organicamente, mas se temos que atuar com mecanismos ágeis, com mecanismos que sejam adequados à prática. Porque uma coisa é o papel, é a teoria, é quem está de fora. Outra coisa é quem está de dentro. E eu testemunhei, falando com as pessoas que estão neste Conselho, as dificuldades práticas que têm. E, portanto, aqui há que todos trabalharmos em conjunto para colmatar estas questões. Outra interrogação entre o fosso que existe entre a teoria e a prática. Será que nós temos recursos humanos na administração pública, leia-se, Instituto Português do Desporto e Juventude, para fiscalizar em domínio de violência associada ao desporto? Basta, também é muito fácil quem está de fora dizer assim, lá está o IPDJ,
devia fazer, não faz. Mas bastaria ir ao edifício do atual Instituto do Desporto de Portugal, como eu fiz logo assim que tomei posse, e perguntei. Vi o mapa pessoal, desloquei-me e disse: Gabinete Jurídico e de Auditoria, onde está? Está nesta sala. Estavam 2 pessoas. Há outras no mapa pessoal, estavam de férias na altura, mas são muito poucas pessoas. O que é que se espera destas pessoas? Espera-se que verifiquem a conformidade dos estatutos e dos diversos regulamentos, não estamos só a falar de violência, das 61 federações desportivas dotadas de utilidade pública desportiva, com a lei. Espera o dia-a-dia, o expediente em matéria jurídica, articulação com a presença do Conselho de Ministros, é grande. E depois também se espera que haja capacidade de instruir processos de controle-nação, de aplicar sanções, de dar resposta a tudo o que o Conselho de Ética e Segurança do Desporto eventualmente lhe proponha. Na prática, será que o Estado, já em tempos, ao nível também das infraestruturas, no tal posicionamento, quando vimos uma criança que estava numa baliza e que caiu e morreu, há uns anos atrás, o Estado agiu reativamente. Muitas vezes é assim. Eu, por exemplo, estive nesse grupo de trabalho que agiu reativamente, não pensou antes, porque não se tinha dado conta que as infraestruturas desportivas muitas vezes não têm as balizas fixas, mas também recentemente aconteceu novamente uma situação dessa natureza. Porquê? Porque, porventura, também não há suficiente capacidade de recursos humanos para a fiscalização. Deixou de ser o Instituto do Desporto de Portugal para passar a ser a ASAE. A determinada altura houve esta mudança. Precisamente pela consciencialização de que também não se pode esperar da administração pública desportiva do Estado que preveniu designadamente na conformação dos estatutos e regulamentos, e aqui na violência associada ao desporto a lei prevê responsabilidades para os organizadores, para os promotores. Os clubes e as SADs têm responsabilidade ao nível da adoção de determinado tipo de regulamentos. Agora, o controle da sua aplicação não é assim tão fácil quanto isso. E, portanto, é fácil exigir-se, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E, por isso, no âmbito do novo IPDJ, que resulta da fusão destes 2 institutos e incorporação de 2 outras entidades ligadas à juventude, vai procurar-se dotar-se a matéria da fiscalização de mais recursos humanos, apesar da grande redução de recursos humanos que implica esta fusão. Tribunais. Também se espera dos tribunais. E também é muito fácil, também há aqui um fosso muito grande entre a teoria e a prática. Facílimo criticar e dizer assim: os tribunais não aplicam medidas dissuasoras. A lei está aí, nós temos lei que criminaliza diversas condutas no âmbito da violência associada ao desporto. Estamos, comparadamente com outros Estados-membros que não criminalizam, outros criminalizam no Código Penal ou, muito pontualmente, nós, sobretudo desde 2004, somos daqueles que mais criminaliza. Dir-se-á, os tribunais não aplicam, ou se têm que aplicar entre a prisão e a multa, optam pela multa. Não são dissuasores. Depois também dizem, muito bem, desde 2004, que existe a chamada sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos, mas conhecem-se assim tantos casos que isso tenha acontecido em Portugal. Conhecem-se assim tantas situações. Onde é que estão? Será que durante o jogo estão efetivamente na esquadra da sua área de residência? Será que estas sanções são efetivas? Porque se não está, é adepto de um clube que tem X modalidades, se não está num campo de handball, está num campo de basquetebol. A verdade é esta, é que sabemos da morosidade dos tribunais, do descongestionamento que é necessário fazer-se a nível de tribunais, por isso também é que estamos a trabalhar com a Sra. Ministra da Justiça para um Tribunal Arbitral do Desporto, que não vai ser panaceia, muito menos para a questão da violência associada ao desporto, que não vai ser panaceia, mas que tentará também descongestionar os tribunais. Mas também tínhamos, por exemplo, o seguinte: os juízes não podem ter uma formação tão facilitada e tão rápida nestas matérias. Eu trabalhei durante alguns anos na matéria de direito da concorrência e o Tribunal de Comércio, as decisões do princípio e as decisões passadas 3, 4 anos eram completamente diferentes. Porque os próprios juízes, com a prática, é que se vão familiarizando com os assuntos. E, portanto, a formação de magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais, no âmbito da legislação e aplicação da legislação de violência associada ao desporto, é fundamental.
E aqui também, recentemente, foi assinado, não é mérito nosso, nada tem a ver connosco, foi assinado entre uma faculdade de Direito e o SERJ, Ações de Formação para os Magistrados. É essa a via. Porque também aí a ação do Estado nas suas vestes de julgador, a montante precisa de formação. Portanto, também é muito fácil criticar, mas, efetivamente, teoria e prática são coisas diferentes. E termino com um apelo. Um apelo para que os clubes, como promotores de espetáculos desportivos, não possam deixar de cumprir a lei. Estou aqui numa casa, podia estar noutra, isto é dirigido, não é a nenhum clube em particular, é a todos os clubes, todas as SADs, porque são, nos termos da lei, do artigo 8º, promotores de espetáculos desportivos. Têm que aprovar regulamentos de segurança e de utilização de espaços de acesso público e registá-los no Conselho para a Ética e Segurança no Desporto. Têm que assumir a responsabilidade pela segurança do recinto desportivo e anéis de segurança. Têm que incentivar o espírito ético e desportivo dos seus adeptos. Têm que aplicar medidas sancionatórias aos seus associados envolvidos em perturbações de ordem pública, impedindo o acesso aos recintos desportivos. Têm que proteger os indivíduos que sejam alvo de ameaças ou aos seus bens durante um espetáculo desportivo. Têm que designar o coordenador de segurança quando necessário por lei. Têm que desenvolver ações de prevenção socioeducativa. Têm que apoiar, ou deixar apoiar, se for o caso, os grupos organizados de adeptos de acordo com a lei. Só pode haver concessão de facilidades de utilização ou cedência de instalações, apoio técnico, financeiro e material a grupos organizados de adeptos se cumprirem com os requisitos fixados na lei. O Sr. Presidente do Sporting falou aqui há pouco nisto. Já tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro da Administração Interna que recebeu essa documentação. Tenho perfeita noção que o Sporting, a este nível, tem protocolos de livre adesão das três claques, dos três grupos organizados de adeptos, um regulamento, que precisamente é uma ação meritória. Mas se diabolizam as claques, e nunca o farei, porque eu acho que as claques, assim chamadas, são, por natureza, um elemento essencial ao colorido, à festa, porque é isso que deve ser um espetáculo desportivo, mas só faz sentido, temos que separar o trigo e o joio, só faz sentido existirem grupos organizados de adeptos, se forem associações nos termos da lei, se estiverem registados e cumprirem com a lei. Porque senão, há muitas claques, muitos grupos organizados de adeptos, que têm um trabalho muito meritório, mas que são confundidos com outros, que porventura não o terão, e que se calhar nem são claques, na acessão da lei. E também aqui um convite aos órgãos de comunicação social, se me é permitido. Não é só com reportagens sobre... Temos aqui um homem da psicologia do desporto, a sociologia do desporto também se dedica a isso. Entre outras, na transversalidade do desporto. Não é só com alguém quase que infiltrado numa claque, que acompanha uma deslocação, uma ida a uma área de serviço, e está criminalizada, está, mesmo assim não é com a criminalização que se consegue sempre evitar determinado tipo de situações, mas vale, tem a sua valia. Jornalistas que vão acompanhar na ótica de vejam como é que funciona por dentro. Porquê que também não se fazem essas reportagens a dizer o esforço? Porque eu próprio, quando estava em Faro a defender o meu farense, também andei para autocarros. Sei o esforço financeiro, apesar do apoio dos clubes, o esforço financeiro que se faz, sei o que é andar à chuva, sei o que é dormir pouco, sei o que é estar a gritar o mais possível durante um jogo inteiro para que a equipa se galvanize, sei o tempo que se está a roubar à sua família, muitas vezes à sua atividade profissional. Também há aqui uma vertente muito positiva nestes seres que se dedicam nas claques, que também tem que ser promovida. E quanto mais promovemos o lado positivo das claques, e aí os órgãos de comunicação social têm um papel relevante a fazer, mais estaremos a contribuir para essa festa e para esse colorido e não nos incidirmos tanto sobre o aspecto negativo. Que ocorre, que é um facto. E aos factos temos que olhar para eles de forma objetiva e tentar evitar que eles aconteçam. Muito bem. Sistemas de videovigilância, enfim, há um conjunto de atribuições e competências que aos clubes cabe fazer, mas não vou ser exaustivo. E vou terminar com outro apelo. Procurar relaxar. Procurar mostrar
Porque às vezes os grandes aparatos criam já um certo sentimento de tensão. Não digo que seja um exemplo. Mas há uns anos atrás, em Reims, onde se bebe o champanhe de Reims, foi um jogo de basquetebol. Fiquei espantado de, naquele recinto completamente fechado, ao intervalo, as pessoas estarem a beber champanhe de Reims. Isto, em Portugal, impensável. É proíbe, muito embora todos saibamos, no perímetro do recinto desportivo vendem-se bebidas alcoólicas e é condição de não acesso a um recinto desportivo aquele que aparente estar embriagado. Mas as pessoas, muito naturalmente, quando eu perguntei, mas aqui é possível, olharam para mim com aquela questão de, mas este português, porventura, pensará que nós somos violentos. De igual modo, ontem no rugby, que tive o prazer de assistir no Jamor, isto podia-se fazer, se for possível na prática. A quantidade de famílias que lá estavam, ponto número 1. E depois, no final do jogo, as pessoas foram ao relvado. Foram confraternizar com os adeptos, foram tirar fotografias, foram pedir autógrafos, foram cumprimentar o Presidente da Federação, foram correr e experimentar a relva. Era uma festa. Há várias formas do desporto ser visto como uma festa. Sabemos que naquele país que se diz que é o país dos chamados hooligans, que a vedação não é a norma, e portanto, se calhar, se o aparato, se houver condições de segurança sempre asseguradas, mas o aparato, e corrija-me, Sr. Dr. Paulo Gomes, se estiver a falar daquilo que não sei, se o aparato não for tanto, se não se der aquela ideia de que pode ser a 2, 3 semanas um jogo de elevadíssimo risco, vamos tentar saber quais são os meios que estão a ser utilizados. Se nos centrarmos que o jogo é um grande jogo, que é uma grande festa, que o pai e a mãe podem levar o seu filho ao estádio, que aquela claque preparou uma faixa durante toda uma semana a pintarem até às tantas da noite, a imaginarem um slogan positivo. Se nos concentrarmos nisso, se calhar estendemos um bocadinho e temos uma abordagem do fenómeno desportivo de ética e de sustentabilidade também. Porquê? E aqui um desafio também ao Sporting e aos demais cobiçados. Porque também, no seio das Assembleias Gerais de Federações e de Ligas, quando as haja, se poderia eventualmente discutir estas matérias. Porque, por exemplo, uma competição futebolística só existe, e aí também um elemento diferenciador. Enquanto na concorrência eu quero que o meu concorrente não esteja no mercado, só existe uma competição desportiva se todos os concorrentes tiverem solidariedade entre si. Há um produto. Uma competição é um produto. E esse produto vende-se. Ora, se o produto tem, direta ou indiretamente, manifestações de violência associada ao desporto, vende-se mais barato ou não se vende tanto. E se, evidentemente, mais do que nunca, se está a pensar na sustentabilidade económica ou financeira de clubes, SADs, federações, ligas, então, porventura também terá que haver uma ação concertada nesse âmbito para que se venda o produto na sua vertente positiva, se atraia espectadores, se atraia telespectadores, se venda mais merchandising, haja mais fontes de receitas e não se esteja sempre à espera do Estado sebastiânico, que estará lá e é sempre o culpado. Porque acontece alguma situação e a primeira pergunta é: o que é que o Estado fez? O que é que o Estado está a pensar fazer para evitar que isto aconteça? Já vimos o que é que compete ao Estado. Já vimos o que é a teoria e a prática e já vimos o que é que tentaremos, que a prática mais fácil corresponde à teoria. Mas isto é uma tarefa global. Isto é uma tarefa de todos e todos somos responsáveis pelo que é bom e pelo que é menos bom. Ninguém fica de fora, muito menos o Governo. Muito obrigado.
Ok. Depois destas primeiras palavras e das intervenções que tivemos hoje, que eu concordo praticamente em absoluto, sobretudo com a última intervenção do Sr. Secretário de Estado, foi a iniciativa da AS abordar este tema, porque entendemos que a realidade nem sempre é observada como ela é e por quem sabe como ela é. E foi aqui dito pelo Sr. Secretário de Estado, falou em diversos intervenientes no processo de tomada de decisão e de estudo do fenómeno, mas nunca falou nos adeptos. Nunca são ouvidos. E se calhar podemos começar por aí, começar a ouvir quem de facto sofre no terreno diversos problemas, não só com a violência, mas também com a violência. E nós, para fazer esta análise muito sumária sobre a realidade portuguesa, partimos de uma premissa. E a premissa é precisamente não colocar o ónus nas claques. E não é por acaso que não está nenhuma claque no painel oradores deste evento. Não está porque não queremos novamente colocar as claques no foco sobre a violência. Porque as claques, para nós, não é onde desculpa, que isto é sempre assim. Vítor, anda aí para trás. Mais um. Está bom. Para nós, o fenómeno da violência não se desenvolve nas claques, mediatiza-se nas claques. E foi aqui falado também a questão da imprensa, e de facto, normalmente só se ouve falar nas claques quando acontece alguma coisa de terrível. Quando acontece algo de bom, nunca se ouve. Isto leva-nos à questão da realidade portuguesa no que aos adeptos diz respeito. O que nós temos hoje, em Portugal, sobretudo, é uma enorme desorganização do fenómeno de adeptos em Portugal. Temos claques, temos, no caso do Sporting Clube Portugal, núcleos, e ponto final. Não há mais nada. Isto não é um bom indício de estabelecer parcerias com entidades responsáveis, sobretudo o Governo ou a Liga, etc., e cria dificuldades, das quais nós temos vindo a sentir ao longo destes anos, sobretudo ao nível do desenvolvimento de pontos de diálogo com outros parceiros, e de facto é importante que esta organização dos adeptos se desenvolva rapidamente em todos os clubes, pelo menos da primeira divisão. Verificamos, ao longo destes anos, que os episódios de violência são recorrentes, são regulares, e conseguimos observá-lo sempre, todos os anos, nos jogos grandes, pelo menos. Temos a excessiva estigmatização das claques como o diabo, o fenómeno mau do futebol. Tivemos uma medida em Portugal, que foi a legalização das claques, que, a nosso ver, não funcionou e não funciona. E não funciona porque quem não está legalizado continua a operar na sua livre expressão, continua a ser apoiado pelo clube e continua a não ser penalizado por isso. E, portanto, o Sporting é um exemplo neste aspecto, mas não será um exemplo recorrente no futebol português. Convém recordar, e podemos até falar no fenómeno da jaula e da forma como essa medida foi encarada por muitas pessoas. Quando fizemos o Euro 2004, tirámos as vedações dos estádios. E com a retirada das vedações, a ideia era, o adepto português é um adepto pacífico, não é violento por natureza, e portanto não há razão para haver redes a separar o relevado à imagem do que existe em Inglaterra, do que não existe em Inglaterra. E portanto havia também a necessidade de substituir a polícia dentro dos estádios por stewards, por assistentes de recinto esportivo. Aquilo que se verifica hoje é que temos os stewards, temos a polícia à paisana, enfim, temos triplicação de custos para os clubes, temos o tal policiamento visível, que é uma das estratégias que certamente poderá depois ser abordada pelos especialistas. Tenho dúvidas se será bom um grupo de adeptos chegar ao Estádio da Luz cercado por polícia como se fosse um exército. A mim parece-me que não é esse o espírito que deve estar subjacente ao futebol. E, portanto, isto
grosso modo, será a realidade do nosso futebol no que este tema diz respeito. A nossa forma de analisar este fenómeno é focar não na repressão, mas em primeiro lugar na prevenção e na educação. E é aquilo que falamos muito pouco e fazemos muito pouco também. Neste ciclo que é apresentado aqui, verificamos a prevenção, fomentar, responsabilizar e decidir ao mesmo nível e, claro está, penalizar, porque esse terá sempre que ser o último recurso. No campo da prevenção, portanto, temos o foco na prevenção e estudar esse tema, não pensando logo como punir, pensando como prevenir e como educar quem prevarica. Temos que ter a noção de que todos têm um papel fundamental neste fenómeno, todos os stakeholders do desporto, adeptos, dirigentes de clubes, dirigentes da Liga, governo, polícia, portanto, todos têm que perceber que têm um papel fundamental. A imprensa, a meu ver, também foi aqui falado, deve ter essa consciência, porque eu lembro-me, passado 2 semanas do último episódio no Estádio da Luz, ainda havia imagens do que acontecia, como se estivesse a promover alguma coisa. E eu acho que é muito importante saber distinguir, informar de promoção, porque depois de se passar uma imagem 30 ou 40 vezes nos canais de televisão durante 3 semanas, e vou falar deste exemplo, que é o mais recente, podemos ir a outros, não sei até que ponto é que continuamos a informar ou se estamos de facto a estimular comportamentos de cópia por outros grupos que querem se calhar fazer mais e melhor, entre aspas, e querem também ter esse tipo de mediatismo negativo. Porque isto existe no futebol, não vamos pensar que não há pessoas que têm este tipo de mentalidade. A realização do workshops anuais ao jeito de lesson learn, procurando que todos os stakeholders do futebol, novamente vou repetir, imprensa, dirigentes da Liga, dirigentes de clubes, adeptos, se possam sentar à mesa e fazer um balanço daquilo que foi o ano anterior. E fazer um balanço não é encontrar culpados, é encontrar soluções para evitar que os mesmos problemas voltem a acontecer no ano seguinte. E eu acho que isto é um papel que todos devem ter e todos devem perceber que têm responsabilidades. A realização de campanhas de sensibilização pela Liga. Nós colocamos, em termos de proposta, o nome da campanha, Nós Respeitamos o Jogo, que é inclusivamente um slogan usado hoje em algumas t-shirts nossas, porque é de facto assim que nós entendemos o desporto. Os adeptos respeitam o jogo e pretendem que esse jogo seja respeitado. Estas campanhas de sensibilização, à imagem de outras que são feitas pela UEFA, no âmbito do fair play, da antidiscriminação, etc., se calhar devem ser feitas em Portugal a breve trecho, iniciadas pela Liga, e eventualmente com maior foco nos clubes que têm mais incidentes na época anterior, e utilizar, se calhar, aqueles que realizam alguns atos menos aceitáveis. Portanto, aqueles que no decorrer da época passada infringiram determinadas regras, se calhar devem ser os primeiros a participarem nestas campanhas de prevenção, também para poderem ser educados e poderem ser integrados, tal como falou o Sr. Secretário de Estado, haver este mecanismo de integração que pode não funcionar, mas que já existe ao nível também da justiça civil, digamos assim. E por último, na questão da prevenção, estimular a prevenção pelos pares. Isto leva-nos às questões de jogos à porta fechada, das penalizações conjuntas, de adeptos, etc. Nós não somos a favor de penalizações conjuntas, porque entendemos que nem todos devem pagar por aquilo que A, B ou C fez, mas todos devem saber que o primeiro papel na prevenção é do próprio grupo, é do próprio adepto que está no estádio. Portanto, terá que ser os pares, terão que ser os próprios companheiros de clube, eventualmente companheiros de clube, a recriminar a pessoa que está ao lado
a fazer algo que não deve e que vai prejudicar o clube em última instância e até os seus próprios adeptos. Isto deve ser estimulado como um comportamento a ter como normal nos estádios de futebol. E por último, porventura se calhar mais importante e que é algo que vai surgir a partir da próxima época em Portugal e que a Associação de Adeptos Sportinguistas, no âmbito do envolvimento internacional que tivemos e que temos, participou nos últimos 3 anos com a UEFA e com, neste caso, a Liga de Clubes e a Supporters Direct, que é a implementação do Supporter Liaison Officer, que em Portugal, creio que a designação será oficial de delegação aos adeptos, portanto, mas eu uso mais a outra, portanto vou ficar pelo SLO, acho que é mais internacional. E é importante que os clubes percebam a importância deste tema e a forma como devem implementar este oficial de ligação. Nós temos, normalmente em Portugal, já há muitos anos, uma pessoa nos clubes que fala com os claques. Isso não é um SLO. Isso é uma das partes do SLO. A abrangência desta função é muito maior, muito mais importante para o clube e mais uma vez, no capítulo da prevenção. Apesar de ser obrigatório, ou pelo menos recomendável pela UEFA, irá ser obrigatório daqui a uns anos, no sistema de licenciamento de clubes da UEFA, entendemos que é um tema que deve ser importado para Portugal em termos da Liga, para todos os clubes nacionais, porque isto só funciona se todos estiverem no mesmo patamar de desenvolvimento. E então o que é o SLO? Qual é que será o perfil do SLO? E isto é um excerto da função definida pela Bundesliga. É um documento interno da Bundesliga ao qual tive acesso na semana passada. E a Bundesliga está aqui porque é o campeonato da Europa que tem SLOs há 20 anos, onde está implementado com sucesso nos clubes todos da primeira e segunda divisão. E de facto é onde o projeto está amadurecido. Então quem será? Será um sócio do clube, bem conhecido dos adeptos e aceito por estes. Terá alguns anos de experiência no contacto com os diversos tipos de adeptos. No caso da Sporting teremos as claques, os núcleos, os adeptos não organizados, AS, para agora. Terá também um bom conhecimento da realidade do clube, importantíssimo. Gosto pelo futebol, parece-me que é evidente. Tem que ser um bom comunicador e negociador, eficaz na resolução de conflitos e no trabalho em equipa. E isto porque não é só este cargo, apesar de ser profissional pelo clube, não é alguém que vai representar o clube aos adeptos. É alguém que é capaz de estabelecer a ponte entre ambas as partes e levar a mensagem do clube aos adeptos e dos adeptos ao clube. E nem sempre a mensagem é a mesma e, portanto, às vezes é preciso saber mediar bem este por vezes, conflito de interesses. É naturalmente capaz de estabelecer relações de confiança entre as partes e tem perfeita consciência do peso da palavra, isto porque quando se vai nessa função refalar com os adeptos, representa-se o clube. E terá naturalmente disponibilidade total para a função. E isto é, portanto, o perfil que está aqui. Vitor, pode andar para trás? Eu que não tenho rato. A missão do SLO, que eu apresentei antes, será, portanto, e como falei, a interface entre os adeptos e o clube, atua nas situações de prevenção, atua na redução de preconceitos e existência de rivalidades exacerbadas e desenvolve políticas de comunicação, designadamente internas. É também alguém que trabalha nas diversas áreas do clube, portanto não é apenas com os adeptos, mas pode trabalhar ao nível do marketing, ao nível da organização dos jogos, portanto é um cargo transversal. Uma breve definição para evitar confusões. Esta posição do clube e posição do SLO eu retirei de uma entrevista que foi feita com o SLO do Borussia Mönchengladbach, de seu nome Tower, e ele é SLO do clube há vários anos, vem da bancada, e ele diz esta expressão que parece igual, mas de facto encerra algumas diferenças.
a posição do clube, a posição do presidente dele, normalmente é o que é bom para o clube é bom para os adeptos. E a resposta dele é sempre o que é bom para os adeptos é bom para o clube. Isto nem sempre é a mesma coisa, parece, mas nem sempre é a mesma coisa. O SLO não é um bombeiro, não está de serviço para apagar fogos extemporâneos, situações que possam acontecer, e, sobretudo, não é um agente das forças de segurança. Portanto, procura prever e antecipar situações de conflito, é uma presença assídua na bancada, daí ter que ser reconhecido pelos adeptos, e contribui, como eu disse, com as diversas áreas do clube. Na questão do fomento, é de facto importante, parece-me, nesta área, e aí terá que haver, de facto, alguma pressão, se calhar, governamental e da própria Liga, que existam mais associações de adeptos. Com o modelo da AS, portanto, não somos uma claque, como todos sabem, porque isto permite que os adeptos estejam organizados de forma estruturada, porque isto permite um maior entendimento da cultura dos diversos grupos de adeptos de futebol, uma clara identificação das suas necessidades e reclamações, para além de gerar muito maior capacidade de lobby, estabelecimento de parceiros de diálogo do lado dos adeptos com entidades desportivas e ou governamentais, e teremos facilidade na defesa dos interesses dos adeptos do futebol, por exemplo, naquilo que diz respeito ao horário dos jogos, que é sempre um tema recorrente nestas questões de adeptos. No campo da responsabilização e decisão ágil, como vemos está ao mesmo nível, entendemos que deve haver uma responsabilização justa e cuidada. Ou seja, não concordamos com algo que já ouvi que está a ser discutido hoje na imprensa, hoje, nos últimos tempos, na imprensa, e que ouvi por outras portas, que diz respeito à penalização imediata dos adeptos. Penso que é um mau princípio, e isto acontece em Itália também, é um mau princípio pensarmos que todos são culpados até prova em contrário. Acho que devemos ter muito cuidado com este tipo de assunções, e portanto entendemos que a responsabilização deverá ser justa e cuidada, mas também entendemos que deve haver responsabilização em todos os intervenientes do espetáculo desportivo. Normalmente, e eu vou dar o exemplo da invasão de um adepto vermelho no Estádio da Luz, um jogo em casa. Creio que um caldo ao fiscal de linha que há uns anos. O culpado foi o adepto, mas para mim o culpado é o adepto, é o organizador do jogo, é a empresa de segurança e eventualmente a polícia. E todos têm que ser responsabilizados porque todos fazem parte da organização do jogo. E portanto devemos responsabilizar todas as entidades que fazem parte em todos os âmbitos. E por último, entendemos que o processo de decisão deve ser célere e eficaz. Não é muito comum este tipo, sei que atualmente tem sido mais rápido, mas normalmente este tipo de decisões tomam algum tempo e quanto mais rápido for a decisão, mais fácil é de dar o exemplo para outros não cometerem, porque isto depois, passado 3, 4, 5, 6 meses, o episódio é esquecido, já pouco ou nada tem de reflexos na imprensa e, portanto, já é difícil passar a mensagem de que alguém foi penalizado assim e assim porque cometeu algum incidente. Então, na questão da penalização, porque também acreditamos que tem que haver penalização, evidentemente, como último recurso, aplicar a penalização, evidentemente, assim que provada a sua culpa. Temos uma proposta de conceito de pena suspensa desportiva que eu vou passar a explicar. Tem a ver um pouco com aquilo que falei no princípio, que é esta interligação com a prevenção.
vamos supor que o tal adepto benfiquista que invadiu o relvado fez o que fez pela primeira vez, creio que era um senhor já com alguma idade, fez o que fez pela primeira vez e porventura não irá fazê-lo novamente. Eu sei que foi penalizado com o Stadium Ban, portanto não pode ir a jogos, ou não pôde ir a jogos durante X tempo, mas se calhar, uma vez que não tem antecedentes, calculo eu, criminais e mesmo em termos desportivos, poderá ser aproveitado para integrar em campanhas de prevenção no ano seguinte, ou a decorrer nesse ano, organizadas pela Liga, como falei no princípio, e tentarmos que este adepto seja educado na forma preventiva para que consiga perceber o impacto do seu ato e não voltar a cometer tal situação, não o impedindo de ir ao futebol numa primeira instância. Naturalmente, nós estamos a falar de homicídios nos estádios, estamos a falar de situações com outro tipo de gravidade muito inferior. E daí esta pena suspensa desportiva, porque, em caso de reincidência, seria então aplicada a pena atual, a pena que já tinha, mais a nova, e aí sim seria então impedido de ir ao estádio e teríamos falhado, entre aspas, na educação daquele adepto de futebol, que provou não ser capaz, de facto, de participar no evento esportivo. E como eu digo, portanto, a reincidência implica então o cumprimento da pena. Portanto, este é o ciclo que nós entendemos que devemos focar a nossa atividade em termos da prevenção da violência associada ao desporto, e estão aqui todos os intervenientes do que eu falei anteriormente, todos eles com um papel diferente, mas fundamental naquilo que é a prevenção na violência associada ao desporto. E estão aqui todos por uma razão muito simples. Se o Sporting quiser sozinho trabalhar esta área, não vai conseguir. O mesmo se passa com a AS, evidentemente, com o Governo, com a Liga ou com a imprensa. Se não houver uma plataforma comum onde todos trabalhem, todos estejam na mesma página, no mesmo patamar de conhecimento do fenómeno, da estratégia que está a ser implementada pelos diversos órgãos, se não conseguirmos que isto aconteça, nunca vamos conseguir, de facto, ser produtivos ou proativos na área da prevenção deste tema. Alguns contributos acho para fechar a nossa apresentação. Quanto às estratégias de longo prazo que podem vir a ser implementadas, e volto a frisar, contributos acho para a discussão, portanto não entendemos saber tudo, entendemos que podemos deixar temas para debate. Um deles, para nós, é fundamental, que é de facto o reconhecimento dos adeptos como stakeholder fundamental do desporto. Não nos vamos iludir, sem adeptos não há futebol, ponto. Não interessa se há jogadores, se há bola, sem adeptos não há. E de facto é uma pena quando eu tive mais envolvimento, fui a pessoa da AS que tive mais envolvimento internacional em diversas esferas, verificar a aceitação que existe lá fora. E falamos do Conselho da Europa, falamos da Comissão Europeia, falamos da UEFA, relativamente a estas temáticas, e em Portugal tem sido difícil, apesar de, para este evento, ter sido relativamente surpreendente a aceitação que o mesmo teve por parte das diversas entidades. O que, de facto, já denota alguma mudança. Mas, enquanto a AS estiver a trabalhar sozinha nesta área, dificilmente conseguiremos fazer muito mais, e, por isso, o apelo a haver mais associações de adeptos para que os temas transversais sejam abordados por todos, discutidos por todos, e que consigamos levar a água a bom porto. Portanto, a promoção deste movimento associativo de adeptos irá proporcionar as plataformas de diálogo e maior entendimento entre as partes daquilo que cada parte defende e cada qual pretende. A aposta na prevenção e na educação ao invés de somente na repressão, a definição do cargo do SLO e a sua correta implementação, com a devida importância ao cargo e, portanto, sabendo qual o papel que deve ser desempenhado por este SLO, e não fui em detalhe de propósito, porque o professor Jorge Silvério, da Liga de Clubes,
irá posteriormente fazer uma apresentação detalhada sobre o tema. Definir maior número de jogos em horário clássico. Curiosamente, o Sporting teve um exemplo recentemente com o Beira-Mar. Casa cheia, praticamente, jogo à tarde, verifica-se que é possível, verifica-se que as pessoas querem, porque entendemos que o facto de trazermos mais famílias ao estádio transforma o ambiente do estádio, o ambiente torna-se mais festivo, logo consegue-se reduzir o fenómeno da incidência de adeptos violentos naquele espetáculo. Se quisermos ir em termos relativos, a proporção relativa será muito menor. E queria dar um exemplo prático que soubemos recentemente num workshop em Londres, e que tem a ver com o Cardiff City, que eles não conhecem, é um dos clubes ingleses com mais problemas ao nível da violência, pelo menos era, e eles fizeram um setor familiar no estádio. E isto, se calhar, não é novidade para muita gente, porque estão a pensar no setor familiar onde a família é toda do mesmo clube. Mas esquecemos que, por vezes, isso não acontece. Por vezes, temos crianças que são do Sporting e os pais são do Porto, do Benfica, não ligam ao futebol, são do Belenenses, e, portanto, se calhar não têm muito interesse em vir ao estádio acompanhar o clube do seu filho. Este setor do estádio permite... é um setor para crianças, onde as crianças trazem um acompanhante, não podem estar sozinhas, onde existe regularmente uma atenção especial dos jogadores para aquele setor juvenil, preços naturalmente especiais, com autógrafos no aquecimento, com entrega de camisolas, etc. Portanto, existe toda uma máquina de marketing à volta desta ideia. E foi uma forma que eles encontraram de integrar mais o clube na comunidade e de reduzir a percentagem de adeptos violentos no próprio recinto. É uma ideia que me parece interessante, tendo em conta até aquela questão das escolas e das crianças, pode ser perfeitamente aproveitada a esse nível. Outras propostas que nós temos, e algumas já fizemos, à Liga, entendemos que a Liga deve ter um amplo sistema de licenciamento de clubes. É algo que os clubes que estão na UEFA cumprem, mas os clubes que não estão na UEFA não são obrigados a cumprir tais requisitos de forma tão extensa e ampla. Uma proposta que nós demos à Liga foi a questão da aposta nas infraestruturas. Não me parece que seja aceitável alguém pagar 25 euros ou 30 euros por um bilhete e chegar a um estádio onde as cadeiras estão partidas, sujas, as casas de banho não funcionam, os bares estão fechados. Isto não é aceitável, e entendemos que as pessoas devem ser bem tratadas quando estão, no caso da nossa casa, se for o nosso estádio. E o Sporting trata bem os adeptos visitantes e, portanto, entendemos que nós também devemos ser bem tratados quando vamos a outros estádios. A proposta foi feita à Liga já há cerca de um ano e meio, e pode até ser usada pelo novo SLO, porque isto permitia criar um índice de referência para o teto máximo do preço do bilhete. Também parece um tema, apesar de não ser bem relacionado com a violência, deve ser sempre abordado, porque não é aceitável, a meu ver, que um adepto do Passos de Ferreira pague 25 euros, por exemplo, para ver um jogo em Alvalade, e que o mesmo adepto e com o adepto do Sporting paga o mesmo preço para ver um jogo no estádio do Passos de Ferreira. As condições são totalmente diferentes e, portanto, deve haver uma aposta nas infraestruturas do futebol nacional que permita tabelar os preços máximos por estádio, obrigando a que quem quer cobrar mais caro tenha que ter melhores infraestruturas. Outra proposta, como já foi também referido, workshops anuais entre todos os stakeholders. Aproveito para dizer, respondendo ao repto que foi aqui lançado, quer pelo Presidente Godinho Lopes, naturalmente estamos sempre disponíveis para qualquer ajuda, qualquer iniciativa que sirva para promover o clube. Nem há discussão quanto a essa disponibilidade. E estaremos com certeza presentes no dia 27, no evento que nos falou, porque entendemos que, de facto, devemos também, não é só pedir a presença de outros intervenientes, é também estar disponíveis para tal diálogo.
E temos uma proposta de estabelecimento de uma... Este não está entre aspas, porque pode ser... Este é um nome. Comissão Nacional de Análise para a Violência no Desporto, debaixo da alçada da FPF, que integra, então, os SLOs de todos os clubes, os representantes das associações de adeptos e assistentes, representante da Comissão Disciplinar da FPF, um representante da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o presidente adepto da Liga Portuguesa. Esta comissão seria o tal grupo de trabalho que permitiria ter uma resposta célere e eficaz aos problemas de violência, e neste comitê, digamos assim, seriam analisados determinados incidentes que tinham ocorrido, por exemplo, no fim de semana, e num prazo de 72 horas eram capazes de emitir um parecer, tendo em conta todas as visões que existem ao nível do desporto. Naturalmente que quando se fala na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, estou já a incluir naquele representante e nos SLOs, estou a incluir relatórios da polícia e da segurança do jogo, que deverão ter e deverão fazer-se acompanhar por tal. Isto é uma proposta que deixamos no ar para debate futuro, que nos parece que pode ser melhorada. Espero que seja melhorada com os contributos de outros, mas que pode ser um bom ponto de partida para a responsabilização de todos neste tema. E por fim dizer que... Vítor, podes andar para trás? Por fim, voltar a reforçar que o combate à violência associada ao desporto depende apenas de nós, do Governo, das ligas, da Federação, da própria UEFA, associações de adeptos, clubes, federações internacionais e a imprensa. Obrigado. Vou dar agora a palavra ao Ricardo Bertolin, é o representante da Football Supporters Europe, como eu disse há pouco. Vai-nos dar uma pequena panorâmica internacional, europeia, falar um pouco de case studies Noruega, Escócia e Itália. Parece-nos interessante ter esta posição. A apresentação é em inglês, espero que todos estejam confortáveis com o inglês. Portanto, Ricardo. It's okay? Oh, good. Hello to everybody. Okay. Hello. So just as a view of the European perspective, and maybe we start with the information about the topics about the views and supporters from FSC, the Football Supporters Europe. So, fostering networking amongst fans groups in Europe, grassroots-oriented campaigning on issues relevant to football fans, provision of advice, football for fans, exchange of best practice and mediation, preparation and organization of special info and support services around international matches and tournaments, like fans embassies, provision of guidance and expertise on fans dialogue, lobbying for the representation of fans' interests towards relevant institutions. Oh. Okay. This is how the FSC is spread in Europe, with national and locally active members and individual members. In the last update on last January. And these are the core principles of Football Supporters Europe. Is an opposition to all form of discrimination of any individuals or any grounds including origin, ability, religion and belief, gender, sexual orientation and age. The reaction of violence, both verbal and physical, the empowerment of grassroots football fans, and the fostering of a positive fun and football culture, including values such as fair play and good governance.
So, a traditional scientific explanation of violence and misbehavior in football, that are monocausal theories, incidents solely to be traced back to fans and misbehavior. So the manifestation of safety and security risk in football are blocked entrances, exits, stairs, responsible usage of flare, insufficient number of open gates, disproportionality of policing and stewarding, unsafe and insufficient stadium infrastructure. Contemporary findings and multi-level causes of safety and security risks. Multi-causal approach required and correlation between safety and security issues and feelings of exclusion amongst genuine fans in modern football. So these are the principles of best practice and achieving long-term improvements. Good hosting, fewer problems. Multi-agency approach, including need for fans and concentration. Encouraging self-regulation amongst fans groups. Provision information to football fans. And avoid collective punishments. Proportionate stewarding and policing. And focus on long-term approach. So there are a few examples of best example for how to improve that is supporter charters, supporter liaison officer, fans projects, supporter councils, and the Dortmund model. There's a model to foster self-regulation among fans group regarding the usage of tifo materials. It is applied in Germany. And the use of fans embassies. So, the provision of contacts to fans and relevant fan groups and direct communication line. Provision of information on fan culture, typical dynamics and fan behavior. Enhancement of self-regulatory processes. Provision of valuable insight, the fan perspective with post-match reporting and evaluation. Provision of expertise on legitimacy of policing, stewarding from a fan's perspective. Dissemination of information on match day arrangements and mediation, for example by the provision of fans embassies. And promotion of hospitality and international goodwill. So we start with that example in Europe. In December 2011, the Scottish Parliament passed the law called Offensive Behaviour at Football and Threatening Communication that provides for new offences aimed at tackling sectarian division and associated violence in Scotland. One offence aimed to deal with the possible incitement of public disorder in relation to Scottish football. The second offence criminalised threatening and communication generally. So, criticism of FSC, Scottish fans groups and human rights organisations in the UK. The wording of the law is open to totally arbitrary interpretation and abuse because of the potentially all-embracing definitions, such as other behaviour that a reasonable person will consider to be offensive is punishable with prison sentences. The definition of a away supporter. A person may be regarded as having been on a journey to or from a regulated football match, whether or not the person attended or intended to attend the match. Despite funds and other products, the law will come into force from March 1st, 2012. In Turkey, an adoption of a new repressive law in May 2011 into force with the beginning of the 2011-12 football season, including heavily restrictive measures such as the introduction of comprehensive measures of surveillance and means of collective and comparable severe punishments even for rather minor offences. So an agreement made between the four biggest clubs in the Turkish Super League with Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas and Trabzonspor. All the games taking place between the four will be played without any away supporters for the entire rest of the 2011-12 football season. So,
hardly any fans protests taking place despite strong opposition against the legislation, no network even supporters at national level. In Turkey, just like in many other countries, the magic word safety and security alone seems to justify large cuts into the civil liberty rights of fans, thereby labeling them collectively as a problem. Turkey fans are protesting against the ban and want to affirm that what makes a football game a game is fans. In France, and especially in Paris, after 2 tragic casualties among supporters in order to eradicate a factually increasing level of violence in 2009, clubs and the French Ministry of the Interior have been taking new measures like establishment of a national hooligan office, which can prohibit entire fans groups under intransparent criteria, establishment of a special police force solely for supporters, enforcement of a means of travel supporters at away matches, purchase of ticket of the away sector, or even possession of a card of the placement, this away travel card, and of the club with your personal details on. There's a maximum 7 tickets sold to one person for all matches of Paris Saint-Germain, a random allocation at places in the sector of the stadium. So if you want to buy a ticket for these sectors, in specific sectors, you can choose your place, but it will be assigned randomly by a computer. However, and the national networking of fans groups increasingly organize the support of fans initiatives at local level. So, let's talk about Italy. Tessera del Tifoso has been conceived by the former Minister of the Interior, Maroni, on the Northern League Party, officially for security reasons. It's not based on any law, but only on an administrative circular. For football clubs not applying the Tessera del Tifoso program, the prefects are authorized to determine that their stadiums could be not compliant, and therefore they can authorize these closures, even if the stadium is perfectly safe. As Roma, as other clubs, had to comply in order to not enter in conflict with the Ministry of the Interior, and therefore, the last season, it launched the AS Roma Privilege Card. The Tessera del Tifoso, the fans card, is a simple rechargeable prepaid card after its activation. In AS Roma case, is a Visa card. Being issued, this card is subject to verification by the Rome police, and it can be withdrawn again in the future. Fans have to buy it in order to subscribe their team season tickets, not only for away matches, and even if you are under 14, so a child with a Visa card. It's not clearly specified that grounds could prevent a fan from being issued in the card. Only the Article 9 of law is 41/2007 rules of stadium restriction. A membership card under the control of the police, we think that is more, for most of people is not acceptable for most Italian fans. The supporters card could be considered redundant after the publication of a kind of hooligan database in last February in 2011, where you can find people who have served their punishments, who are not more banned, but still can get any tickets. And the decreasing level of violence in football have been a reality in Italy for several years. Even many traditional Italian fans reject the definition of them as customers and the loyalty principle behind the card, and hence the card itself. The core part of supporters, as Roma supporters, they call it the last ticket campaign. Attendances as Roma dropped from an average of almost 25,000 to almost 19,000. And formerly it was around 40,000 people with season ticket. Other contributing factors are the fear of the disproportionality policing intervention, poor stadium facilities, and recent match fixing and corruption scandals.
There are no advantages added value of the fan card. The fund's viewpoint about the Tessera Tifoso is just an economic project which has nothing to do with the security, in which is instead based on an enormous business for the banks. Football fans used to be able to freely go away matches and get season tickets without restrictions, but the new limitation created by this card, amongst others, had to following three negative consequences. As we said, we had a drop of supporters in the AS Roma Stadium. AS Roma has not been followed in away games. Last season, 14 out of 17 of our away matches were prohibited to non-holders of the card. Last season, AS Roma obtained the worst results in terms of spectators, being paying customers and subscribers, since 1965 and 66. The fans card holders do not have any advantages, but only disadvantages. Ticket prices have not decreased since AS Roma first increased them and then decreased them for the previous level of privileged card holders. So, which solutions? An establishment of a growing network of supporters' trust to reclaim fan ownership in football. Nationwide protests against Tessera del Tifoso. Further supporters launched a court case against legally questionable parts of the Tessera del Tifoso. And Roma and other fast groups in Italy organized boycotts at local level, lobbying with club and wider fan base to mobilize organized support against the Tessera del Tifoso, winning over support of AS Roma and more clubs for the abolishment of IDEA. Ensuring support of fan lawyers for fans in troubles. So we see a few solutions and positive examples in Europe that are real. Like in Germany, they have the 50+1 rules. All clubs are membership based, so owned by the fans. They have 3 national supporters organizations, not one, but 3. One is an ultra group organization with more than 40 groups all around Germany, not only Bundesliga, of course. There is a full-time employment of a supporters as an officer. Professional fans project work at more than 50 clubs. They have safe standing areas. They have the lowest average ticket prices in professional football in Europe. They have the Dortmund model, or even called the St. Pauli model, for self-regulation. And they have an organized dialogue with fans, with the Football Association and Bundesliga working group of fan issues. There is an organization of National Fans Congress by the ultra groups. The last Congress was in 14th and 15th January 2012 in Berlin. I've been there. It was very impressive how the organization and how it was so democratic. Another incredible example is Norway. They have the usage of pyrotechnics was legalized upon initiative from the supporters. Standing areas exist in First League football stadia. Institutional consultation with fans, written agreement between National Fans Association, the NSA, and fans have to be consulted on all issues directly and partially also indirectly affecting them. There is an abolishment of Monday matches after a successful nationwide campaign called Football in the Weekends, calling for fans-friendly kick-off times in Norwegian football. Shows an added value on self-organization of fans beyond the royalties and cooperation of fans on shared topics. And in this country overall, there is basically no problems with violence in other conflicts involving fans, unlike in other comparable football countries by structure and size. So you can see the current fund section of FSC tackling 16 problems in the field of safety and security and spectator violence. Support the improvement of policies, dialogue with Council of Europe, UEFA, European Union on relevant issues,
involvement in drafting of a recommendation on best practice models of prevention, cooperation with the European Union, football experts, think tank, advice of funds perspectives on safety and security issues, so the SSOs of UEFA. Support of improvement of police training, support of involvement in pan-European police training that will take place in the next March in 2 stages, and it's based on best practice models of de-escalation and dialogue in Europe. Support of funds, support structures, building on pan-European network of fund lawyers, support with foundation on national fund organizations, and the organization of networking events for supporters across Europe. And next July there will be the 5th European Football Funds Congress organized by Football Supporters Europe. So the organization of European projects Speak Up to promote principle of self-regulation amongst funds and supporter charters across Europe from March 2012 to until June 2013. And the organization of the entire Funds Embassies program for Euro 2012 in Poland and Ukraine, all by funds for funds. So, thank you for listening, and see you soon, I wish, in Istanbul, to cooperate all together. Thank you. Bom, abrimos agora um período de perguntas e respostas. Estamos um pouco limitados no tempo, mas o João tem um microfone volante para quem quiser fazer a pergunta, até porque está a ser transmitido no site e para que se possa perceber é preciso de facto fazer ao microfone. Algum voluntário? João. Bom dia. A pergunta é para o Dr. Alexandre Mestre. A pergunta é, o Conselho Nacional contra a Violência no Desporto é um organismo público, que tem o Presidente da Confederação, do COP e tal. Se nós, os contribuintes, pagamos para esse Conselho contra a Violência no Desporto, e porquê que não é o IPDJ a ter esse tipo de decisões, já que os dirigentes do Conselho Nacional contra a Violência no Desporto não têm tempo? E agora com os despedimentos que foram necessários devido à fusão do IDP com o Instituto da Juventude, se o IPDJ está a conseguir continuar a exercer as políticas de desenvolvimento do desporto e regulação? Era só isso. Muito obrigado. Já não se chama Conselho Nacional contra a Violência no Desporto, chama-se Conselho para a Ética e Segurança do Desporto, que é uma secção que funciona no seio do Conselho Nacional do Desporto, que é um órgão consultivo do membro do Governo, ou seja, a administração pública, o IPDJ, está representado no Conselho Nacional do Desporto. Portanto, é um órgão consultivo, as pessoas trabalham benevolamente, portanto não há aqui nenhuma questão de dinheiro dos contribuintes, e está pensado, há muitos anos esta parte, haver um órgão consultivo que, no fundo, seja um momento de ajuda na tomada de decisão ao membro do governo respectivo, e corrigi-lo também no aspecto, não há despedimentos em sede de IPDJ, e como aqui foi dito, o que nos mobiliza na definição da lei orgânica e dos estatutos deste novo Instituto e no mapa pessoal que está a ser concluído, é precisamente reforçar o fator de fiscalização também para estas áreas da violência associada ao desporto. Mais alguém? A saudar ao Pedro e à Associação de Adeptos mais uma iniciativa destas, e queria colocar duas questões muito simples ao distinto Secretário de Estado, Dr. Alexandre Mestre, e também ao Pedro.
Fugindo um bocadinho do futebol mediático e no plano de prevenção que vai ser apresentado, quando se estão previstos, nomeadamente, alguns eventos desportivos, essencialmente no futebol, em Portugal, abolir um bocadinho a polícia em certos escalões secundários. Nós vamos por alguns países da Europa, até da África, onde certos escalões secundários não existem policiamento, os jogos realizam-se e quando há aplicar sanções desportivas, elas são exemplares. Portanto, é um bocadinho nesta lógica, se calhar a medida preventiva, porque custa muito ver alguns jogos das terceiras e segundas divisões, forte policiamento. Pedro, para perceber ali uma ligeira contradição, ou foi eu que percebi mal, que é assim. Falaste do exemplo que ocorreu ali no Estádio da Luz do adepto, que acontece no outro estádio. Eu tenho alguma dificuldade em entender como é que se pode responsabilizar o promotor, a polícia, o Estado, quando há quando pretendemos ter menos barreiras, menos stewards, menos polícia, e um aspecto mais festa, e depois não responsabilizamos fortemente um ato deslocado de um adepto. É só isso. Agradecer a questão ao Dr. Severino Boal, antiga aluno, dizer que em relação à questão do policiamento, o Sr. Ministro da Administração Interna fez questão de estar no Conselho Nacional do Desporto para expor algumas ideias junto do movimento associativo, toda a sociedade civil com responsabilidades na área do desporto, e portanto, porque o Governo governa com o movimento associativo e não para o movimento associativo, até porque defendemos o mais possível a autonomia deste, e o processo de consulta muito rápido está a terminar, e notícias que possa haver sobre matéria de policiamento, que as haverá, será necessariamente o Sr. Ministro da Administração Interna a transmitir. Muito obrigado. Talvez não tenha expressado bem, mas não é a nossa intenção desculpabilizar os adeptos que fazem atos deslocados, para usar as suas palavras. É de facto responsabilizá-los e severamente, mas partindo do princípio de tal conceito de pena de suspensa desportiva, desde que não existam homicídios, como já aconteceu. Portanto, se estivermos a falar de uma agressão daquele género, sendo grave, não havendo incidentes anteriores, penso que se calhar pode ser um adepto que pode ser recuperado, se quiser usar esta expressão. E portanto não é a nossa intenção desculpabilizar ninguém, é apenas responsabilizar todos. É o contrário, ou seja, o que se passa hoje é há uma pessoa que é culpada, mas o organizador do jogo não é culpado, os stewards não são culpados, ninguém é culpado exceto aquela pessoa, e se há regras e se há stewards, estão lá por alguma coisa, não é só para nos encaminhar aos lugares. E de resto, quanto aos stewards e à polícia, parece-me que foi de facto transmitido por diversas vezes pela altura do Euro 2004 que os stewards iam desempenhar poucas funções na área da segurança que a polícia desempenhava anteriormente nos estádios, e com isso se ia retirar a polícia dos estádios como forma de transmitir um ambiente mais festivo ao espetáculo. E que eu vejo hoje em Alvalade, pelo menos em Alvalade, vejo muito mais polícia do que via antes, vejo polícia de choque na bancada, vejo os stewards, e acho que isto não só tem custos para os clubes, porque estamos a pagar tudo isto em triplicado, como não me parece que dê aquela imagem de festa que nós pretendemos. Ou seja, se eu vou com o meu filho ao futebol e entro numa bancada e vejo um pelotão de polícia de intervenção, se calhar fico assustado, mas onde é que eu estou? Portanto, a polícia deve intervir, deve estar presente, mas se calhar há formas de estar presente que por vezes não são usadas. Leva-nos a outra discussão, não é? Mas não. Portanto, a ideia foi esta: os stewards estão lá, fazem parte da função da polícia, sendo que a polícia, se tiver que intervir, terá que intervir, mas não me parece que tenhamos que duplicar a presença de ambas as entidades. Apenas isso.
E volto a dizer que nenhuma parte desta apresentação, e se assim foi, fui eu que me expressei mal, pretende desculpabilizar adeptos. Aliás, a penalização é o último recurso, mas deve ser aplicado. Não há dúvidas. Devemos é focar-nos em antecipar problemas e em prevenir problemas, antes de pensarmos como é que vamos culpar, como é que vamos punir alguém que fez algo que não devia. Mais alguém com alguma pergunta? Pronto. Obrigado. Eu tenho, para o Sr. Secretário de Estado, é mais um comentário do que propriamente uma pergunta, e depois tenho uma pergunta para o Ricardo. Relativamente à sua intervenção, gostei muito. Acho que parece que de facto estamos a entrar numa nova fase em que se vê em que se olha para este problema de forma um bocado mais estruturada. Falou na impossibilidade que houve da parte do Conselho de Ética e de Violência no Desporto de reagir de forma atempada a determinadas solicitações, por vezes, quando elas existem. E julgo que isto E quando começou a referir a composição do órgão, veio uma ideia, um problema que é transversal na sociedade portuguesa, não tem a ver apenas com este fenómeno do desporto, da violência e por aí fora, que é o facto de haver uma repetição das mesmas pessoas em diversos cargos. Há determinadas pessoas que ocupam variedíssimos cargos e depois, obviamente, isso é uma coisa que se reflete na eficácia das decisões. E tendo isso acontecido na sequência dos eventos do Estádio da Luz, acho que é também um bom exemplo do facto de haver dois pesos e duas medidas da forma de atuação das instituições policiais. Parece que existe ainda um determinado ajuste de contas por determinadas coisas que foram acontecendo no passado, e por isso acho que esse caso revela bastante determinados problemas que não são específicos do futebol, mas que são inerentes a toda a sociedade portuguesa. O facto de haver muito mais fulanização em vez de institucionalização, e de haver sempre determinadas coisas que estão para trás que acabam por ter determinadas consequências. Por isso é mais um comentário. E depois uma questão para o Ricardo, se calhar faço em inglês. Yesterday, in your presentation, you talked about La Tessera del Tifoso and all the problems and all the complaints that everyone seems to have. And yesterday you were talking about the possibility of this system to finish, or at least to be completely reformulated. Could you please elaborate a little bit more on that? Yes, in Italy at the moment, the Tessera del Tifoso, we made a chaos because the first part is there was a problem with the privacy. So the first issues we resolved the problem with the privacy while you signed for the Tessera del Tifoso. And the second victory was recent when a tribunal decided that the Tessera del Tifoso must not be connected with a prepaid card. I mean, with Visa or something like that, or a MasterCard. It depends on the team or the club. So this is a victory, because if it's only a card, it is without power, because we don't want that. This kind of issue is not against violence, but it's only for a bank issue. So. Eu sei que foi só um comentário, queria agradecer as suas amáveis palavras. Só por uma pequena correção, eu não disse que houve uma impossibilidade de atuação. O que eu disse, sem focalizar em qualquer caso concreto, é que há dificuldades de operacionalização de um órgão desta natureza. Mas na linha até do que sempre defendi muito antes de assumir estas funções, e o continuarei a defender depois de cessar, é que o movimento associativo tem e deve ter mais possível a sua autonomia. E dentro da sua autonomia está a autonomia da autorregulação, o que implica também que os seus órgãos disciplinares, suas comissões disciplinares, seus conselhos de justiça, tenham um papel muito importante também neste papel dissuasor, porque aí sim há mais faculdades de operacionalização imediata e da calendarização, de uma compaginação da sua ação com a calendarização das competições esportivas. Muito obrigado. Muito bom dia a todos.
A questão que eu gostava de colocar era colocada ao Sr. Secretário de Estado. Neste caso, e um pouco particularizando, porque acaba por estar aqui a representar o setor político. Não, e isto, se calhar, a pergunta vai ser mais direcionada não no seu papel institucional, mas se calhar também como representante do vetor político. E isto pode ser generalizado para vários ramos, mas face à vertente do evento, vamos focar-nos apenas na parte desportiva. Falou e bem na importância de decisões e de preocupações que têm sido tomadas, mas aquilo que nós reparamos quase sempre em questões que envolvam a política e a sociedade civil, acaba por também esbarrar também na duração dos mandatos, e eu não estou aqui a querer profetizar o que quer que seja. A minha preocupação é mais no âmbito de compromisso geracional. O que é que eu quero dizer com isto? Que é qual é o risco e qual é que é a mentalidade, em sua opinião, que as pessoas devem ter, seja de que vetor político, seja oposição, seja governo, assembleia, seja organismos públicos envolvidos nestas matérias. Qual é o compromisso que deverá ser assumido em vez de estarmos constantemente a lidar com situações do género, ok, nestes 2 anos vamos preocupar-nos com isto, nestes 3 anos vamos preocupar-nos com isto, ao fim de 4 anos acaba o mandato, mudam as cores políticas totalmente, temos uma mudança a 180 graus e depois as coisas são colocadas na gaveta e pensa-se tudo de uma forma radicalmente diferente. Não sei se fui claro, mas penso que terá entendido o que eu quis transmitir. Penso que sim, agradecer a sua questão. Foste de facto um pouco ao tema. Como também lido com a juventude, posso lhe dizer que eu acho que a idade das pessoas não tem necessariamente que ver com o seu contributo. Há jovens que pensam muito jovem e há jovens que não pensam tão jovem. E há pessoas muito mais velhas do que eu que pensam muito mais jovem do que eu. Portanto, o tempo até em que se está em determinado tipo de mandatos não é, de per si, algo que esteja no cerne da questão. É evidente que a renovação é sempre útil e, a nível de federações desportivas, o regime jurídico das federações desportivas prevê, porque elas exercem poderes públicos delegados pelo Estado, limitação de mandatos a nível de órgãos sociais. Mas creio que, no essencial, o que deve mobilizar um agente político também no desporto é o interesse público e uma lógica de ética comportamental para que também se possa exigir essa mesma ética. Mais alguém que queira fazer alguma questão? Bom, então, se não há questões, encerramos a sessão da manhã. Voltamos perto das 2, espero que estejam todos a tempo e horas, para começarmos a horas, onde vamos dar início a um novo painel, desta vez mais dedicado ao aspecto financeiro, ao impacto financeiro deste tema nos clubes e também ao aspecto legislativo. E, portanto, sei que a Casa 21, o restaurante aqui em cima está fechado, portanto, aqueles que pretendem almoçar poderão fazê-lo aqui nas redondezas e encontramos aqui uns tempos. Obrigado.